Graças a Deus, glorificado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus. Vamos um texto bem conhecido, com certeza, de todos nós. Hebreus capítulo 11, primeiro versículo. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Maravilha. Hebreus 11, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 3: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que aguardara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém? A palavra do Senhor. Vamos falar ou tentar falar um pouquinho de fé, mediante aquilo que Deus tem gerado ao nosso coração. Eu espero não ser saudosista, não ficar citando muitos exemplos antigos, mas trazer para você a realidade daquilo que a palavra tem gerado para cada um de nós, pois estamos vivendo um período onde, na verdade, a igreja vai, não estou dizendo a igreja num todo, ou melhor, especificamente, mas em algum aspecto a igreja acaba se moldando à realidade do que a gente vai recebendo ao longo de coisas das quais aqui já foram faladas, a título de uma modernidade, a título de uma série de situações. É interessante notar que em determinadas áreas e algumas igrejas acabam buscando uma profissionalização em relação àquilo que precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Nenhum problema quanto à formação, mas é interessante e perigoso quando em determinadas áreas se busca uma profissionalização, até mesmo em detrimento do uso da fé. É muito normal e virou moda hoje, por exemplo, os coaches dentro da igreja, e se torna em alguns ramos e algumas situações indispensável ter alguém dentro dessa situação que vá orientar, que vai ajudar, e muitas das vezes a fé ela vai sendo mortificada por causa de situações que não são bem explicadas. Eu volto a dizer, nenhum problema quanto os profissionais, nenhum problema quanto a capacidade, o desenvolvimento, o curso, a busca, mas nenhuma dessas orientações ou busca deve neutralizar a ação e o poder do Espírito Santo
dentro da igreja, amém? Nenhuma dessas situações pode neutralizar a liberdade do dono da obra, que é Jesus Cristo, que disse que sobre a rocha, falando a Pedro, dizendo que tu és Petros, ou fragmento de pedra, e sobre essa rocha, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja, Jesus falando. Então ele não abriu mão da igreja, a igreja é do Senhor Jesus, e sendo do Senhor Jesus, Ele quem dita as regras, é Ele quem governa, é Ele quem determina como tudo deve acontecer, amém? Maravilha! O texto que nós lemos fala a respeito dos antigos alcançarem testemunho por meio da fé. É interessante notar, eu disse que não quero ser saudosista, mas é interessante notar e observar alguns padrões, porque antigamente aquele sistema mais, vamos dizer, fechado, aquele sistema mais restrito, aquele sistema onde havia uma cobrança maior, havia um posicionamento diferente em relação à postura no culto. Eu estou me reportando só ao tempo em que os irmãos sentavam de um lado da igreja, as irmãs de outro, aonde na verdade a escola bíblica dominical em alguns momentos se estendia ao dia todo dentro de determinadas igrejas, e famílias inteiras passavam dentro da igreja a ensaio de conjunto e mais uma série de coisas. Em alguns casos, como eu vivi, em alguns momentos, até banho na igreja se tomava, porque não dava tempo de voltar para casa durante o culto. Esse momento é um momento que talvez a mente de muitas pessoas era o momento áureo da igreja, e há uma importância, e talvez em algumas rodas de conversa, algum meio de conversa, era o melhor momento da igreja. Eu quero dizer para você uma coisa: o melhor momento da igreja é hoje, porque o Espírito Santo está agindo aqui agora. Cada etapa, cada período teve o seu papel. É bem verdade que se naquela época a igreja não passasse por aquela estrutura, não chegaria hoje. Mas eu quero dizer uma coisa: Satanás está plantando no meio da igreja, no coração de muita gente, dizendo que a igreja de hoje não tem poder, dizendo que a igreja de hoje não tem autoridade, dizendo que a igreja de hoje não é como a igreja de antigamente. Eu quero dizer uma coisa: o dono da igreja é o mesmo, em nome de Jesus. E sendo Ele o mesmo, nós também somos, amém? Amém? Graças a Deus. Mas houve testemunhos de coisas maravilhosas das quais o Senhor fez, e por conta disso se alcançou esse testemunho, se alcançou essa condição, e foi bênção, graças a Deus. Se for parar para perguntar, muitas pessoas aqui vão ter exemplos de milagres, vão ter exemplos do sobrenatural de Deus dentro da igreja. Eu me lembro de uma ocasião em Petrópolis, de uma determinada pessoa que chega em um determinado culto com uma filha na mão. A filha estava já gélida, sem respiração, sem vida, pelo menos foi o que a gente identificou naquele momento, e ela é entregue ao dirigente da igreja, que teve o culto interrompido pela urgência daquela menina ou daquela mãe, que chega com a filha no braço e interrompe o dirigente e diz: olha, minha filha está aqui, morta, o que o Senhor pode fazer por ela? A resposta foi: nada, eu não posso fazer nada, mas nós cremos em um Deus que pode. Levantou-se uma oração, e aí eu preciso que você entenda, não foi o dirigente, foi a igreja que orou. Levantou-se uma oração, clamou-se pela vida daquela menina, e alguns minutos depois eu estava com ela no chão, brincando com aquela garota, e a igreja glorificando o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: não tem diferença daquela igreja para hoje, porque o dono da obra está aqui, em nome de Jesus. Testemunho, ele só tem valia para despertar a fé. A valia de um testemunho é para despertar a fé, é para edificar a fé. Não adianta contar um testemunho para quem não crê. Sabia disso? Se a pessoa não crê
se ela não está predisposta a se submeter ao dono da obra, não adianta contar testemunho. Quantas coisas, quantas bênçãos vocês não já contaram para muitas pessoas e que na verdade não surtiu efeito algum. Não chegou em lugar nenhum. Gerou dúvida, gerou zombaria, gerou uma série de situações contrárias. Então deixa eu te falar, cada testemunho que é contado nesse lugar, grande ou pequeno, que desperta em você o desejo, a vontade de orar um pouco mais, de ler um pouco mais, de glorificar e exaltar o nome do Senhor, quer seja de aplaudir o nome de Deus nesse lugar, é porque você crê. E eu preciso que você entenda uma coisa: a fé no seu coração, porque senão você não estaria nesse lugar. É preciso reconhecer isso. É interessante notar essa verdade. E Jesus, ele vai falar no contexto de fé, e ele dá um exemplo em relação à fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, o importante não é o tamanho da sua fé, o importante é se você tem ou não. Eu vou repetir esse negócio. O importante não é o tamanho da sua fé, o importante é se você tem ou não fé. O importante é se você acredita. E eu preciso que você entenda uma coisa, porque a tradução natural, fé pode dizer-se sobre um monte de coisa. Fé é crença, fé é confiança, fé é fidelidade, fé é firmeza, fé é convicção. E às vezes o contexto de fé, ele é mal explicado, mal entendido, mal compreendido no contexto da sociedade. E as pessoas vão dizer: não, eu tenho uma fé grande em Jesus Cristo, eu tenho uma fé grande em Deus, mas a vida condiz com aquela realidade? E é interessante notar que, de uma certa forma, o mundo tenta nos oprimir em relação àquele a quem nós cremos. A fé da Bíblia é direcionada ao Todo-Poderoso, autor e consumador de todas as coisas do universo. Eu preciso entender essa verdade. Fé não é uma coisa para se viver explicando. Fé não é uma coisa para se viver justificando. Fé é algo que eu tenho em Deus e ninguém mexe. Ninguém pode mexer nesse contexto. O texto vai falar que por fé entendemos que o universo foi formado a partir da palavra de Deus. Eu paro para ler Gênesis capítulo 1, versículo 2 em diante, e é um negócio impressionante, porque a cada haja um milagre. Algo extraordinário, que às vezes é até mesmo pouco falado, mas se você parar para pensar, o mistério da criação descortina uma série de situações, porque quando Deus diz, haja luz, não é simples como nós entendemos. Haja luz, não é simples como apertar um interruptor e a luz do templo se acender. Não é simples. Quando ele diz, haja divisão ou separação entre a parte seca e a expansão das águas, não é simples. Há um limite estabelecido, que de vez em quando ele permite que esse limite seja rompido, para a gente entender que há uma ação ainda contínua sobre todo o universo do mover de Deus através da sua palavra. Você vai observar isso em relação à quantidade de chuva que cai. Você vai observar isso em relação aos limites do mar que ele estabeleceu. Você vai observar isso em relação à direção dos ventos que vão e vêm mediante a ordem de Deus e que ninguém sabe para onde vai, nem de onde vem. Você vai observar isso a título dos raios e relâmpagos que são determinados por Deus para cair no local certo, na hora certa, do jeito certo. Tudo controlado pelo poder de Deus, pela ação de Deus. Você vai observar isso quando você acorda pela manhã, depois de um sono profundo ou não, mas depois de um sono, onde você fica entregue à inércia do sono, à falta de sensibilidade em muitos aspectos, porque você está, vamos dizer, em stand-by.
e de repente você abre os seus olhos pela manhã, descobre que há um dia lá fora te esperando, descobre que Deus gerou para você mais um dia de vida, descobre que Deus gerou para você mais um dia com saúde, talvez nem tanto assim, mas que você tem um Deus que você pode clamar a Ele, e Ele vai entrar com providência na sua vida, romper e mover a sua história de uma maneira sobrenatural. Deus é fiel, amém? Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. A explicação desse negócio de Deus escolher Abel e não a Caim é algo extraordinário. Você vai ler no contexto a atitude de Caim, o entendimento de Caim em relação àquele sacrifício. Mas deixa eu te falar uma coisa que é mais interessante, porque Caim mata Abel e Deus diz que o sangue de Abel estava clamando por ele. Havia uma voz estabelecida, havia um clamor, havia ainda um relacionamento, mesmo depois da morte, porque o sangue de Abel clamava, e Deus escutou, e vai, desculpa a minha falta de teologia dentro desse contexto, mas vai cobrar de Caim uma situação. Deixa eu falar uma coisa para você, o mesmo Jesus que fora mencionado aqui no início, que a morte não pode segurá-lo, não pode, ninguém matou Jesus, ele se entregou, e a morte não pode detê-lo, ele rompe todos os limites. E eu aprendo algo dentro dessa verdade. Quantos pais, quantas mães, que através da sua fé, clamaram, oraram, buscaram, creram no Senhor, já partiram, porque Deus os chamou, mas a atitude de fé continua viva. Quer ver um exemplo? Quantos filhos se converteram depois da morte dos pais? Quanta oração atendida, quantas respostas da parte de Deus depois da morte daqueles que clamavam. A fé ultrapassa o limite da morte. Você precisa entender essa verdade, eu também preciso, nós precisamos compreender essa realidade. A fé, ela ultrapassa o limite da morte, tão simplesmente porque Deus é fiel. Só isso, vai além. Nós precisamos compreender, pela fé, Enoque foi transladado. Esse é outro sistema, outra situação, que eu fico pensando, como é que pode? Não havia o Espírito Santo, ou o Espírito Santo, melhor dizendo, não atuava no Antigo Testamento como atua nos dias de hoje. O Espírito Santo não estava batendo a porta do coração de Enoque da forma que faz conosco. Não havia uma palavra plena, completa, para que Enoque viesse ter um conhecimento vasto como nós devemos e podemos buscar. O contexto era interessante na ocasião da vivência de Enoque na terra. E eu fico pensando, por que depois do Espírito Santo, tempo da graça, ninguém é transladado? Como é que pode Enoque lá atrás alcançar um favor da parte de Deus, a ponto de Deus dizer, eu vou criar aqui um diálogo? Não, esse é meu. Esse menino é tão bom. Pare e pensa. Qual é o testemunho de Deus em relação a você? Pare e pensa nisso. Aí Deus olha lá de cima e diz assim, não, esse não tem jeito, eu vou tirar ele. Aí eu olho a presciência de Deus. Deus entendendo toda a etapa, tudo que iria acontecer, todas as coisas em relação à terra, todo o contexto de vida. Esse menino é tão bom que merece viver eternamente já. Mas vai passar pelo dilúvio, vai passar por uma... Não, eu vou tirá-lo. Eu vou pegar ele para mim. A Bíblia diz que procuraram Enoque, não acharam mais, porque Deus levou para ele. E a única coisa que gerou crédito na conta desse moço foi fé. Fé. Sem nenhuma demonstração de sacrifício, sem nada, ele só creu. Sabe o que eu aprendo com isso? Você tendo fé,
pode estar em meio à batalha, mas se você for fiel ao Senhor, pode acreditar, uma hora, em algum momento, quem sabe hoje, Deus está olhando para você e dizendo: eu vou tirar do meio do problema, ele não merece mais viver essa situação, eu vou tirá-lo dali, vou dar para ele uma nova história, vou mudar a condição. Há quantos de nós não já vivemos isso? Não vou ficar contando testemunho do meu passado, mas eu me lembro de uma ocasião em que eu estava andando em Alcântara. Era tarde da noite. Eu estava indo a uma determinada igreja buscar minha prima, eu não frequentava a igreja nessa época. E quando eu dei conta, em volta do lugar onde eu estava, haviam muitos policiais, muitos. E eles pararam a mim e ao meu primo, que estávamos indo buscar a minha prima à igreja. E nessa ocasião, um deles vira para mim, encosta uma arma na minha cabeça e diz: eu vou acabar com a tua vida hoje. E eu virei para ele e diz: tenta a sorte. Satanás soprava de um lado do meu ouvido dizendo assim: ele vai tentar, mas eu vou te livrar. Não tem como. E eu estava cercado de polícia. Só que eu me enchi de orgulho daquela situação, dando ouvido a Satanás, e ele dizendo: ele vai te livrar, eu vou te livrar, melhor dizendo, ele não vai conseguir. E eu virei para o policial que estava com uma escopeta apontada para a minha cabeça e disse assim: tenta a sorte, faz o que você quiser. Sem nenhuma condição. Não era eu, na verdade, não estava eu em plena consciência. Satanás soprando e tentando arrancar minha vida. Eles me jogaram no chão, e quando me jogaram no chão, que ele engatilhou aquele negócio, veio um policial correndo, parou ele, e disse que: não, rapaz, para com isso, espera aí, deixa que eu vou resolver com ele. Me colocou de pé e disse: para onde você vai? Eu falei: eu vou para a igreja. Aí ele virou e falou assim: mas você não tem jeito de crente. Eu falei: eu não falei para o senhor que eu sou crente? Falei que eu estou indo para a igreja. Eu falei: rapaz, deixa eu te contar uma história. Eu estava hoje no banheiro da minha casa, me barbeando, para ir para o meu culto. Deus falou para mim que não era para eu ir para o culto, que alguém no batalhão iria me chamar, e que Deus queria que eu viesse, porque eu precisava salvar alguém, eu precisava falar para alguém. Eu estava desviado, afastado dos caminhos do Senhor, e ele virou para mim e falou: esse alguém é você, volta depressa para os braços do teu pai. Deus mandou te dizer que ele quer te tirar dessa condição de vida e te dar uma nova forma de vida, completamente diferente. Eu estava distante dos caminhos do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você em relação ao seu filho, ao seu marido, à sua filha, a qualquer parente, alguém que você está intercedendo, clamando, que você quer ver na igreja. Não desista de orar, mas se você não pregue, comece a pregar, porque Deus vai fazer a obra em nome de Jesus. A sua casa estará nas mãos de Deus. Mas eu preciso crer, eu preciso confiar. A fé vai gerar entre mim e Deus a aproximação. A fé vai gerar entre mim e Deus um diálogo melhor. Vai fazer com que eu acredite plenamente a existência dele. Pela proximidade eu vou começar a perceber a presença do Todo-Poderoso no ambiente. É fácil você identificar um crente quando está vivendo uma fé plena. É quando na igreja, na hora do culto, ele adora, ele glorifica, ele exalta o nome do Senhor. Ele está, desculpa a expressão, até mesmo inquieto, porque ele não para, ele quer glorificar, ele quer exaltar, que ele percebe a presença do Todo-Poderoso. E há uma necessidade de despertarmos o Senhor. Deixa eu corrigir essa palavra. Não que ele esteja dormindo. Há uma necessidade de nós nos despertarmos para entender como Deus age, para entender o mundo espiritual, de como os anjos estão interagindo em prol da igreja, de como há uma ordem, uma determinação da parte do Todo-Poderoso em defesa da sua igreja. É que às vezes estamos distraídos, mas o Senhor está agindo a todo tempo.
O Senhor está trabalhando a todo tempo. Desculpa eu desmistificar uma situação, mas às vezes a gente enaltece Satanás dizendo que ele não brinca, que ele não trabalha, ou melhor, que ele não brinca, que ele trabalha. Tem gente que vai dizer que ele é mais prudente, que ele está... Gente, deixa eu te falar um negócio. Maior é o nosso Deus. Muito maior é o nosso Deus. Então eu não tenho nada com ele. O que eu tenho é com o Senhor Jesus. O meu compromisso é com o Senhor Jesus. Mas eu preciso compreender a realidade da fé. Pela fé, Noé foi avisado de algo que ainda era inexistente. Ninguém havia ouvido falar de chuva. Havia sim um orvalho que regava a terra, mas chuva? Avalia comigo, como é que é esse negócio? Aí agora Deus vira para Noé e diz para ele construir uma arca, porque ele ia mandar chuva e ia inundar a terra. Noé nem sabia o que era uma inundação, nem sabia a realidade do que estava ou do que iria acontecer, mas ele creu e fez. Deixa eu te falar uma coisa: quantas vezes Deus tem falado ao seu coração? Quantas vezes Deus tem anunciado e declarado promessa para você? Quantas vezes através da palavra de alguém pregando aqui, ou na particularidade da sua vida, Deus não tem se aproximado de você e anunciado coisas das quais você tem necessidade? E muitas das vezes o que acontece é que a gente coloca isso num arquivo morto, que a luta é tão grande, a dificuldade é tão grande, o problema é tão grande. E muitas das vezes não adianta as pessoas testemunharem, que a gente até acredita na vida dos outros, mas na nossa nem sempre. Só que a Bíblia vai dizer que Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai operar na sua vida por minha causa. Deus não vai operar na sua vida por causa do pastor Ednei, pastor Enéas. Ele vai operar na sua vida por Ele, nem por você mesmo, muitas vezes. É porque Ele é poderoso, é porque Ele ama a sua igreja, é porque Ele é fiel. Então eu preciso entender esses princípios em relação ao crer em Deus. Eu não estou dizendo que você pode viver a vida de qualquer maneira. Temos que buscar santidade, um caráter cristão, desenvolver em nossa vida o fruto do Espírito, mas Deus faz por Ele. E deixa eu te falar uma coisa: antes de Deus ser fiel a você, Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel a Ele, a quem Ele é, a como Ele age. E às vezes a gente para orar com Deus, sabe aquela oração cansada, sabe? Aquela oração sem credibilidade. Aquela oração que é muito mais uma murmuração do que uma oração. Tem gente que chega diante de Deus: eu sei que eu sou pobre, miserável, eu sei que eu sou. Deus muito mais sabe. Mas a sua oração só vai apresentando a sua ruína de vida, a sua condição, como se não fosse filho. Aquela condição de quem quer despertar pena, aquela condição de quem quer justificar erros, falhas, defeitos, fragilidades. Deus não responde, não entende muitas vezes a realidade da nossa maneira de agir. Sabe quando você vai orar por uma pessoa que está doente há muito tempo e você começa a falar com Deus: ah, Senhor, tadinho do teu filho, olha como ele está sofrendo, meu pai. Deus entende de fé. Você precisa crer. Eu não posso tentar provocar em Deus sentimentos que são humanos, passageiros. Deus não vai responder pelo tamanho do sofrimento. Deus vai responder pelo tamanho da fé. Deus vai responder pelo tamanho da confiança, pela intimidade, pela proximidade, pelo caráter cristão. Eu não estou dizendo que nós não podemos mencionar essas situações, a nossa oração, mas não pode ser a base da nossa oração. Porque Deus vai te responder pelo tamanho da tua fé, pelo quanto você confia, pelo quanto você acredita,
pelo quanto você reconhece a autoridade dele. Para terminar, a gente gosta muito de falar em viver da fé. E é interessante notar esse viver da fé. Porque todo mundo que gosta de viver da fé vai ser desafiado. Vai ser desafiado. Eu me lembro de um testemunho de um irmão de um pastor aqui da igreja, que vinha orando e pedindo a Deus, porque ele queria viver da fé. E na ocasião ele estava com uma filha, bebezinho, debruçada, ou melhor, aqui assim, a base da janela aqui, a criança aqui. Ele se distraiu, a criança caiu, bateu de cabeça no chão. Desacordou, sangue no nariz, alguma coisa assim. E todo mundo ficou apavorado, e corre daqui, corre de lá, vai de cá. E Deus vira para ele e disse assim: você não disse que queria viver da fé? Dobra o seu joelho, vai orar. Não tem que levar para o hospital, e aí começa aquela demanda. Vai levar para o hospital, não vai levar para o hospital, a lógica é levar para o hospital, e ele não, Deus falou comigo que é para eu viver da fé, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou deitar a menina e vou orar. Ah, mas não pode deixar ela dormir, não pode isso, não pode aquilo, e resumindo a história, a menina dorme. Tentaram dar mamar, mas ela botando sangue, e a coisa foi se agravando, e ele dobrou o joelho e foi orar, foi clamar ao Senhor, foi buscar a direção de Deus, mediante aquilo que ele ouviu do Senhor. Preste atenção nesse detalhe, ele ouviu Deus, vou usar um termo, desafiar a fé, ou provar a fé. E eu sei que depois de algum tempo, a menina acorda, a menina vai mamar, e segundo o que parece, nem o galo na cabeça da batida no chão tinha, porque Deus operou um milagre. Eu preciso que você entenda algo. A fé não faz de Deus o seu funcionário. A fé não é para Deus fazer o que você quer, o que eu quero. É para Deus fazer o que é propósito dele. A Bíblia diz que tudo o que nós pedirmos em o nome do Senhor Jesus, crendo, nós receberemos. Mas você precisa prestar atenção, não é em tudo, mas é em o nome do Senhor Jesus. Esse em o nome do Senhor Jesus não é simplesmente eu virar para Deus e dizer: Senhor, me dá um carro amanhã em nome de Jesus. Não é isso. Muita gente está usando o nome de Deus em vão nesse contexto. Em o nome do Senhor Jesus diz respeito àquilo que é pertinente a Ele, aquilo que é a vontade, o propósito, o querer dEle. Então você pode usar a sua fé? Pode, deve. Mas mediante a vontade do Pai, para aquilo que o glorifica. Não adianta pedir algo em nome de Jesus, mas se o que você está pedindo não vai glorificar o nome dele, ele não vai te dar. Eu me lembro de uma ocasião, pastor Enéas é testemunha comigo, em que eu dobrei o meu joelho tarde em casa, à noite, e estou orando, clamando, e vou te falar uma coisa, Deus muitas das vezes dá para a gente palavras, eu vou só usar aqui uma linguagem diferente, para a gente convencê-lo. Sabia disso? Eu estou orando, falando com Deus, buscando, aquela coisa toda, e de repente eu viro para Deus e falo assim: Senhor, o Senhor é meu Pai, eu sou seu filho, e eu queria ouvir a sua voz. Eu queria ouvir o Senhor falar comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Pode ser o que o Senhor quiser. Eu nem sei o que é, mas é o pedido de um filho querendo tão simplesmente ouvir a voz do Pai. Eu agradeci a oração, ou agradeci ao Senhor, encerrei a oração, fui dormir, vim para a igreja no outro dia pela manhã. Saímos, eu e pastor Enéas, ou pastor Enéas e eu. Em um determinado momento no carro, o pastor Enéas vira para mim e diz assim: eu vou te mostrar algo que Deus usou uma pessoa para falar comigo essa madrugada. Lembra disso, pastor? Quando ele diz isso, Deus falou lá dentro do meu ouvido assim: filho,
Deus fala comigo assim: filho, você não queria ouvir a minha voz? Eu vou falar com você a partir de agora. Como é que foi o dia, pastor? Boa parte dele. Eu e o pastor Enéas chorando dentro do carro. Entrava, fazia visita, voltava, sentava e chorava. Porque Deus se fez presente naquele lugar. Você já parou para pensar o que é que um filho não consegue de um pai? Quando é obediente, quando segue os princípios da fé, ou submisso, obediente, sincero, grato, Deus vai fazer o que Ele quiser na sua vida, e tudo que vem dEle é bom, agradável, perfeito para você e para mim como igreja. Mas eu preciso buscar essa interação com Deus e compreender que eu posso exercitar a minha fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quer ter a tua fé crescida? Leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra. Quer ser um herói da fé nos dias de hoje? Aceite a luta que te vier. Aceite a dificuldade sem murmurar, mas glorifique e exalte o nome de Deus. Você vai se tornar um herói. Eu não conheço um herói na fé que não tenha passado por provação tamanha na Bíblia. Todos eles. Só que às vezes a gente quer ser um herói na fé sem passar por dificuldade. Então aceite a dificuldade, Deus vai entrar com providência. Vou contar um testemunho, não falei nada com ninguém, não pedi permissão, esse não. Há dias atrás eu saí daqui numa quarta-feira de manhã e vou parar agora, prometo. Vou até botar a Bíblia lá no cantinho. Entregar para o pastor Ednei, pronto. Virei para Deus e falei assim: são experiências minhas. Cada um desenvolve a sua. E o bom de Deus é que mediante a intimidade Ele trata e lida individualmente com cada um. Pelas experiências, ninguém é melhor do que o outro. Entendeu isso? Amém? Virei para Deus e falei assim: Senhor, eu vou te pedir uma coisa improvável. Eu tenho as minhas falhas, as minhas guerras, as minhas dificuldades. E eu quero saber se o Senhor está comigo nesse negócio. Se de fato nós estamos caminhando junto. Se está tudo esquecido entre nós. Passado, ficou para trás. Se eu posso mergulhar de cabeça naquilo que o Senhor está me apresentando hoje. Mas eu vou te pedir uma coisa improvável. Eu quero que alguém me procure para me dar um valor em dinheiro. É fácil isso? Hoje? Não. Pela dificuldade geral. Virei para Deus e falei assim: não importa o valor. Eu não preciso de um valor. Eu só quero a improbabilidade. Eu vou resumir por aqui por causa da hora minha que já foi. Isso eu falei com Deus na quinta-feira de manhã, melhor dizendo. Quinta-feira de manhã. Só que Deus tinha tocado numa pessoa na quarta-feira à noite. Sabe o que é isso? Antes de eu pedir, Deus já tinha tocado na pessoa. Antes de eu abrir a minha boca para falar com Deus, Deus já tinha tocado na pessoa. Sabe o que é isso? Deus. Deus. Tão simplesmente o seu Deus.